nem se fez manhã, eis-me aqui a te buscar. Sem ti a vida é vã, sem razão passará. Madrugada, foge o sono, e é tão bom saber que estás aqui, Senhor. Doce mistério, o teu amor por mim. Nasce o sol, nasce a luz, nasce em mim. Se fez manhã, eis-me aqui a te buscar. Sem ti a vida é vã, sem razão passará. Madrugada, foge o sono, e é tão bom saber que estás aqui, Senhor. E é tão bom saber que estás aqui, Senhor, Senhor. Graça e paz, meus irmãos. Vamos dar início ao culto ao Senhor desta noite. Eu os convido a abrir as suas Bíblias no Salmo de número 110. Salmo número 110. O reino e o sacerdócio do Messias, Salmo de Davi. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo: domina entre os teus inimigos. Apresentar-se-á voluntariamente o teu povo, no dia do teu poder, com santos ornamentos, com o orvalho emergindo da aurora, serão os teus jovens. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor, à tua direita, no dia da sua ira, esmagará os reis. Ele julga entre as nações, enche-as de cadáveres, esmagará cabeças por toda a terra. De caminho bebe na torrente e passa de cabeça erguida. Portanto, esse salmo, meus irmãos, começa engrandecendo ao nosso Deus, que é rei sobre toda a terra. Um salmo messiânico que fala sobre o rei davídico, que é Jesus Cristo. Nós vamos orar nesse instante, buscando a presença de Deus nessa noite. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus nos achegamos a Ti e suplicamos que o Senhor seja conosco, aceite a este culto que vamos prestar ao Senhor.
Ó Deus, seja louvado, seja engrandecido o teu nome, pois não há em toda a terra Deus como o Senhor. Deus que reina, ó Deus que exalta os abatidos e que abate aqueles, ó Deus, que pensa que tem poder. Mas o Senhor está acima de tudo e de todos, e tudo acontece conforme o teu desejo, conforme a tua soberana e santa vontade. Por isso, Senhor, recebe. Nós somos os teus servos e também os teus filhos. E reconhecemos nesse instante a tua grandeza, ó Deus, e dedicamos ao Senhor hinos de louvor, bem como as nossas vidas diante do teu altar. Nós te louvamos e te bendizemos e engrandecemos ao teu nome. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, é que nós oramos. Amém. Muito bem, queridos. Deus, ele é fiel a todas as suas promessas e uma vez prometido o Messias, ele já o enviou. Nós vamos cantar agora a fidelidade às promessas de Deus com o hino de número 32 do nosso Inário Novo Cântico. Ao som do playback nessa noite, hoje nós não temos um tocador para o louvor, mas nós ainda assim vamos louvar a Deus com os hinos do Inário e com a ajuda da tecnologia. Hino de número 32 do Inário Novo Cântico, Deus fiel às suas promessas. Tu és fiel, Senhor, ó Pai Celeste, teus filhos sabem que não falharás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua, estrelas brilhando no céu. Tudo criaste na terra e nos ares, para louvar-te, Senhor, que és fiel. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Pleno perdão, tu dás que segurança. Cada momento me guia, Senhor.
desfrutarei o teu rico favor. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Amém. Louvado seja o nosso Deus, porque Ele é fiel em todas as suas promessas. E o início desse hino diz: Tu és fiel, Senhor, ó Pai Celeste, teus filhos sabem que não falharás. É uma alusão à paternidade que temos em Deus através do nosso Senhor, do sacrifício do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Nesse dia dos pais, nesse mês que comemoramos, podemos louvar a Deus, porque temos esse Pai Supremo, que é o nosso Deus. Vamos continuar a bendizer a Deus, a agradecer, e nesse instante uma oração por todos os pais, para que Deus continue abençoando e dirigindo a vida deles. Vou convidar a Adriana para que nos dirija a Deus nessa oração. Senhor, nosso Deus, nosso amado Pai, nós te damos graças nesse dia, Deus, em que estamos nesse momento te prestando esse culto. Nós queremos te agradecer, ó Deus, por tudo que o Senhor é na nossa vida, por tudo que o Senhor faz por nós, ó Pai. Nós queremos te agradecer porque o Senhor é um Pai misericordioso. O Senhor tem cuidado da tua igreja, dos teus filhos, ó Pai. Tem nos dado, ó Deus, além do que pedimos e além, ó Deus, do que nós imaginamos. Ó Deus, isso por causa da tua misericórdia, ó Deus, que tem nos assistido a cada dia. Amém. Nós queremos te agradecer por tudo, ó Deus, pela nossa saúde, por esse momento que temos agora, ó Deus, de estarmos em comunhão com o Senhor e com os nossos irmãos. Nós, ó Deus, nessa noite te louvamos também pela vida de todos os pais da nossa igreja, Senhor, aqueles homens que te servem. Nós te agradecemos, ó Deus, pela vida deles, por tudo que ele representa nos seus lares, ó Deus. E nós rogamos pela vida de cada um deles, ó Pai. Amém. Que eles possam ser exemplos, ó Deus, para os seus filhos, assim como o Senhor é um Deus amoroso para nós, ó Pai. Verdade. Que eles possam estar firmes a cada dia na tua presença, te buscando, e assim podendo, ó Deus, ensinar os seus filhos a tua palavra. Amém. Não somente, ó Deus, ensinar a tua palavra aos teus filhos, mas também ser exemplos para eles, ó Pai. Nós queremos também colocar a vida daqueles filhos que não têm mais os seus pais presentes, que o Senhor conforte os seus corações, ó Pai. Nós queremos te agradecer mais uma vez por esse culto. Pedimos para que o Senhor nos abençoe, ó Pai. Abençoe nosso coração para que entendamos a tua palavra. Nós também queremos pedir perdão pelos nossos pecados. Que o Senhor, ó Deus, esteja lavando e purificando os nossos corações. Que possamos, ó Deus, através da tua palavra, que ela nos ensina que devemos nos arrepender e largar o nosso pecado. Esteja nos abençoando, fique conosco nessa noite. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, meus queridos. Mais uma leitura bíblica. Vamos abrir agora as nossas Bíblias. Na primeira carta de João, primeira epístola de João, capítulo 3. Primeira João, capítulo 3. Diz assim, 1 João, capítulo 3, versos do 1 ao 3 somente. Diz assim:
Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E a si mesmo se purifica todo o que nele tem a esperança, assim como Ele é puro. Em outras palavras, o que João está dizendo aqui é que nós somos filhos de Deus e nós devemos buscar a santidade, nós devemos buscar a purificação. Assim como nós temos um Deus santo e puro, nós também, à sua semelhança, devemos buscar santidade e pureza para as nossas vidas. Amém? Vamos fazer mais uma oração nesse instante, oração de confissão de pecados, oração em que nós vamos colocar diante de Deus a nossa vida, uma vida falha, uma vida muitas vezes com pecados, mas sabendo que Deus é misericordioso para nos perdoar os pecados e, portanto, todo o cristão deve fazer confissão a Deus e, portanto, arrepender-se e converter-se a Deus. Vamos ter esse momento de oração silenciosa. Após um momento de oração silenciosa, eu peço a Raquel que nos dirija no momento de oração audível de confissão de pecados. Senhor Deus, mais uma vez em Tua presença, nós pedimos perdão pelos nossos pecados, reconhecendo que somos falhos, somos pecadores, seres humanos caídos, que têm o coração pendido, Deus, para distante do Senhor, que tem um coração mau, um coração que peca todos os dias, que tem pensamentos errados, que tem intenções erradas, Deus, que nos leva a ações erradas, e nós pedimos para que o Senhor a cada dia transforme o nosso ser, a fim de que nós sejamos mais parecidos com Cristo. Amém. Nós pedimos perdão, Deus, pelos nossos pensamentos, pedimos perdão pela nossa fala, que muitas vezes não edifica, Deus, pedimos perdão pelas nossas ações contra o Senhor, primeiramente, contra os nossos irmãos também, e pedimos perdão, Deus, também por aqueles pecados que nós não sabemos que existem dentro de nós, aqueles pecados que nos são ocultos, mas que o Senhor com certeza os conhece. Por isso nós pedimos que o Senhor sonde o nosso coração e nos livre também desses pecados, Deus. Continua conosco no dia de hoje e durante toda a nossa vida, que a gente se arrependa todos os dias, que a gente peça perdão para o Senhor, volte atrás e largue o nosso pecado, Deus, e continuemos caminhando com o Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Nós vamos, nesse instante, então, passar para a mensagem desta noite. Por isso, eu os convido para abrir em primeiro livro de Crônicas. 1 Crônicas, capítulo 3. Hoje nós não vamos pregar em Jó, porque hoje, por ser o Dia dos Pais, Deus colocou em nosso coração o desejo de trazer uma mensagem, especialmente às famílias, não é?
e principalmente aos pais nessa noite. Palavra de Deus, né? O culto, o meu filho hoje disse assim, o meu pequenininho, Paulinho, ele disse assim, hoje o culto, em outras palavras, assim, o culto hoje o tema não vai ser Deus, mas vai ser os pais. E eu disse para ele que todo culto tem que ser a Deus, todo culto é para Deus, não deixa de ser para Deus. Embora façamos essa alusão, não é, à família, ou aos pais, ou a quem quer que seja, mas o culto sempre é uma reverência, é uma adoração a Deus. E hoje também, primeiro Crônicas, capítulo 3, versos de 1 a 9, fala sobre os filhos de Davi. Davi foi pai de muitos filhos, não é? Diz assim, portanto, estes foram os filhos de Davi, que lhe nasceram em Hebrom, o primogênito Aminon, de Ainoã, a Jezreelita, o segundo Daniel, de Abigail, a Carmelita, o terceiro Absalão, filho de Maca, filho de Talmai, rei de Gesur, o quarto Adonias, filho de Agite, o quinto Cefatias, de Abital, o sexto Itreão, de Eglá, sua mulher. 6 filhos lhe nasceram em Hebrom, porque ali reinou 7 anos e 6 meses, e 33 anos reinou em Jerusalém. Esses lhe nasceram em Jerusalém: Simeia, Sobabe, Natã e Salomão. Esses 4 lhe nasceram de Betseba, filha de Amiel. Nasceram-lhe mais Ibar, Elisama, Elifelete, Nogá, Nefeg, Jafia, Elisama, Eliada e Elifelete, 9 ao todo. Todos esses foram filhos de Davi, afora os filhos das concubinas e Tamar, irmã deles. Amém? Então esses são filhos de Davi. Davi, ele teve uma grande prole. Ele foi pai de muitos filhos e filhas, inclusive, como acabamos de ler aqui em 1 Crônicas, capítulo 3, verso de 1 a 9. Mas talvez alguém esteja a se perguntar, lembrando, né, da vida de Davi, tudo o que aconteceu com Davi, alguém pode estar a se perguntar, como Davi pode ser um exemplo de pai? Como tirar da história de Davi um modelo de pai, não é? Antes que você mesmo possa responder esta questão, eu gostaria de fazer algumas considerações sobre Davi, para nos refrescar a memória como pais, como seres humanos, como pessoas imperfeitas que nós somos. É óbvio que Davi não foi um pai perfeito. Davi não foi um pai perfeito. E nem mesmo um ser humano perfeito, como nós também não somos. Davi não foi perfeito, não foi pai perfeito, e nós também não somos. É notório que o caso com Betseba deixou manchas profundas na família e na vida de Davi. Marcas tão difíceis de se esquecer e de serem apagadas, que nós sabemos trouxeram sérias consequências à nação de Israel, porque Davi era o seu rei. Era o seu rei. Porém, né, ainda assim, nós temos que considerar, ainda assim, que Deus escolheu Davi dentre muitas pessoas da sua época. Deus escolheu Davi, né? Dentre muitos. E não somente para ser rei de Israel Deus escolheu Davi, mas também para prefigurar para sempre aquele que exerceu a paternidade terrena de Jesus. Em outras palavras, Jesus, um dos nomes messiânicos de Jesus era filho de Davi. Jesus, o filho de Davi. Então, veja
não é? Que talvez não encontremos, humanamente falando, características, qualidades para Davi ser uma referência de pai. Mas Deus ainda assim o achou. Deus, ele diz que Jesus seria filho de Davi, ou seja, da linhagem real de Davi, e deixou que esse nome se tornasse o nome messiânico ao Cristo, o filho de Davi. Não é? Quando nós abrimos o Evangelho de Mateus, capítulo 1, né, Mateus ele é um dos biógrafos de Jesus Cristo, ele vai escrever o Evangelho segundo Mateus, mas o Evangelho é de Jesus Cristo. E ele começa então com a genealogia de Jesus, os antepassados de Jesus. E o primeiro versículo diz assim: livro da genealogia de Jesus, Cristo, filho de quem? De Davi, filho de Abraão. Então ele coloca Davi, como deveria ser colocado mesmo, na linhagem de Cristo. E isso deve ser considerado. E ainda mais, as pessoas da época de Jesus que aguardavam o Cristo sabiam que esse era um dos nomes do Messias. Por isso que nós vemos o cego de Jericó clamando a Jesus como o filho de Davi. Veja lá Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10, versos 46 ao 48. Marcos 10, 46 ao 48. Diz assim: e foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estando assentado à beira do caminho, e ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E o verso 48. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então é de se considerar que mesmo sendo um pecador, não é? E tendo pecado gravemente, ainda assim Davi foi abençoado por Deus e foi proclamado como aquele que haveria de transmitir a linhagem do Cristo. Não propriamente Jesus, assim por dizer, porque ele foi concebido por obra do Espírito Santo, mas Maria também, né, é da linhagem real, como José era da linhagem real. Então, Jesus Cristo vem sob esse título, Filho de Davi. Então, eu espero que os irmãos considerem isso antes de pensar que Davi não é um modelo paterno. Retomando a questão de Davi como exemplo, e mesmo admitindo que ele não tenha sido um exemplo perfeito de ser humano, esse nós também só encontramos em Jesus Cristo, não adianta procurar, não é? Se a questão for exemplo, nenhum de nós somos. E nenhum personagem bíblico, a não ser Jesus Cristo, seria exemplo de paternidade por conta dos seus pecados, porque todos pecaram. E muitas vezes nós julgamos, fazemos escolhas de pessoas, ou melhor dizendo, né, não os escolhemos por conta dos seus pecados. Mas ora, se nós não pudermos escolher pessoas para imitarmos por conta dos seus pecados, nós não escolheremos mais ninguém, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não é disso que diz o apóstolo Paulo em Romanos? É exatamente isso. Mas enfim, Davi não é o exemplo, não é. Jesus Cristo é o exemplo de ser humano. Mas embora Davi não tenha sido um perfeito exemplo de ser humano, podemos encontrar nele, pela graça de Deus, exemplos dignos de um bom pai a serem imitados, apesar dos seus pecados. Então, o sermão de hoje tem como tema a seguinte questão: o que um pai pecador pode deixar de bom aos seus filhos? O que um pai pecador
pode deixar de bom aos seus filhos? Eu e você, nós somos pecadores, né? E ainda que não seja pai, a mãe, a avó, o avô, o tio, todos nós sempre deixamos um legado de vida. Qual o legado de vida que nós podemos deixar, apesar das nossas falhas, apesar dos nossos pecados, apesar de tudo o que, né, o que nos faz cair, né? Vivemos num mundo caído, de pessoas caídas, né? O que nós podemos, será que temos a esperança de deixar algum legado para os nossos filhos? É isso que a palavra de Deus vai nos trazer nessa noite. O sermão de hoje é um sermão temático. É um sermão em que nós buscamos um tema num personagem que chama-se Davi. E embora as características não vão sair exatamente do texto que nós lemos, mas vai sair dessa pessoa, não é? Portanto, Davi, por pecador que tenha sido, ainda assim ele deixou um legado como pai, e esse nós podemos então observar e imitar pela graça de Deus. É isso que nós queremos ver na pessoa e obra de Davi, que assim agiu pela graça de Deus somente. Pela graça de Deus somente. Como ele faz com nós, faz comigo e faz com você. Como mãe, como tia, como filha, como pai, enfim, como seres humanos. Nós somos trabalhados pela graça de Deus. E sem a graça de Deus em nós, nós somos miseráveis. Não passamos de trapo de imundícia a nossa justiça. Mas pela graça de Deus que age em nós, nós podemos dizer assim, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, disse o apóstolo Paulo. Então vejamos aí, irmãos, sob esse tema, olhando para a vida de Davi, o que um pai pecador pode deixar de bom aos seus filhos. Primeira coisa que Davi deixou, Davi sofreu, né? Nós olhamos para a vida de Davi pecador, Davi que cometeu o pecado com Betseba, enfim, que matou Urias, que certamente teve outros pecados, várias mulheres. Como eu disse, né? Trouxe um grande problema para sua família e para a nação de Israel. Mas nós vemos Davi um homem que sofre, chora e intercede por seu filho que adoeceu. Né? Quer dizer, mesmo um homem ali, pecador, falho como qualquer um, mas ele se mostra um pai presente. Um pai sofredor, um pai que chora, um pai que intercede por seu filho que adoece. E isso hoje em dia, infelizmente, está faltando na humanidade. De pais responsáveis, que está do lado do leito do filho quando o filho adoece, que ajuda a sustentá-lo, que não foge das suas obrigações com a mulher que se deita e, portanto, que fazem juntos um filho. Hoje está faltando isso, irmãos. E nós olhamos para Davi, ele com todos os defeitos, ele é um exemplo de pai. Um pai que sofre, um pai que chora, um pai que intercede por um filho que está doente. Segundo livro de Samuel, capítulo 12. Vejamos lá, vamos lá. Segundo Samuel, capítulo 12. É justamente o filho do pecado com Betseba. Ele está ciente de que ele havia pecado, ele havia se arrependido profundamente desse pecado, nós vamos ver mais à frente. Mas ainda assim ele ama aquele filho. Porque os nossos filhos, eles não são culpados daquilo que nós fizemos, eles não são responsáveis pelos nossos atos. Hoje em dia, infelizmente, nós vivemos num mundo onde nós vemos crianças maltratadas, crianças muitas vezes atiradas de janelas, crianças assassinadas, por conta que para os pais aquela criança representa algo ruim na sua vida, representa um retrocesso.
E por isso hoje nós vemos tantas clínicas de aborto, nós vemos tantas pessoas a favor do aborto, porque o mundo é mau, porque os pais são maus, e os pais então não são tementes a Deus, e muitas vezes eles se vingam as suas frustrações, vingam o seu ódio, a sua ira em seus filhos, matando, assassinando e muitas vezes tirando o cuidado que eles deveriam ter. Mas nós vemos Davi, um homem que pecou, assumiu o seu pecado, se arrependeu completamente daquele pecado, pagou o preço por isso dentro do contexto da história de Davi, porque ele viu também muita coisa ruim acontecendo na sua família, nesse sentido. Mas nós vemos um homem que amava o seu filho. Amava o seu filho. Então, lá em 2 Samuel, capítulo 12, verso 15 a 16, diz o seguinte. Então, Natã foi para sua casa, depois que ele revelou o pecado de Davi, e Davi havia se arrependido. E o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera à luz a Davi, e a criança adoeceu gravemente. Buscou Davi a Deus pela criança, jejuou Davi e vindo passou a noite prostrado em terra. Então os anciãos da sua casa se achegaram a ele para o levantar da terra, porém ele não quis, irmãos, não quis e não comeu com eles. Davi amava essa criança. Ele era um pai amoroso, ele era um pai cuidador, ele era um pai com defeitos, ele era um pai pecador. Mas isso não o desqualificava como um pai amoroso. Como um pai amoroso. Por isso, meus queridos, filhos também que hoje têm cometido atrocidades contra os pais, filhos que não têm conversado com o pai, porque o pai falhou, porque o pai errou, porque o pai fez isso. Nós erramos, todos nós erramos. E se nós fôssemos julgados apenas pelos nossos erros, nós merecíamos de verdade a morte. Deus nos mandaria todos para a morte. Porque todos pecaram e todos carecem da graça de Deus, não é verdade? É isso, irmãos, todos nós. Então, mas nós vemos Davi, um pai amoroso, um pai que está ali, naquela situação, o seu filho adoeceu, porque Deus pesou a mão, né? O texto não entra em questão e nós também não vamos entrar na questão teológica, porque Deus assim agiu. Certamente Deus tinha um bom propósito com tudo isso, né? Mas Davi, enquanto a criança está doente, ele está ali chorando, ele está intercedendo, ele está sofrendo, ele está jejuando, ele está com o seu rosto em terra, para que Deus se compadecesse da vida do seu filho. Ora, pais, você que vai ser pai, você que é um pai jovem, olhe para Davi, veja o exemplo dele, ame o seu filho. O seu filho não é responsável pelas suas frustrações, pelos seus tombos na vida. Eles precisam ser amados, eles precisam ser cuidados, eles precisam de intercessão sua, para que Deus os abençoe, para que Deus os cure, para que Deus os salve. Olhe para a vida de Davi, veja o exemplo de um pai amoroso, um pai que não espelhou no seu filho a sua frustração, o seu pecado, o seu erro, mas ele amou aquela criança, ainda que aquela criança não tenha vingado e tenha vindo a falecer. Então, irmãos, esse é o primeiro exemplo que nós vemos na vida de Davi. Um pai que sofre, chora e intercede por seu filho que adoece. Essa é uma característica que todos nós pais também precisamos ter com os nossos filhos. A segunda característica, Davi sofre e chora pela morte de seus outros filhos e filhos que o traíram. É interessante, no mundo o maior exemplo de amor no mundo é o amor de mãe, não é verdade?
E de fato as mães, elas fazem de tudo pelos filhos. Eu vejo aqui em casa a minha esposa, né, a dedicação dela, o amor dela, né, muitas vezes deixa de fazer o que quer, o que gosta, por causa dos filhos. Então nós vemos a dedicação. Mas nós vemos que há pais que fazem o mesmo. Pais que abrem mão, não é, de muitas coisas por amor ao seu filho. E Davi, irmãos, ele vai abrir mão de uma coisa fenomenal, uma coisa difícil de abrir mão. Não é a carruagem, não é o palácio, não é dinheiro, porque Davi tinha muito disso. E certamente ele podia dar um palácio para o filho, ele podia dar até uma terra, né? uma grande propriedade. Ele tinha muito ouro, certamente não faltava dinheiro para Davi dar um bom presente para o seu filho. Mas ele não vai abrir mão dessas coisas. Ele vai abrir mão do seu orgulho. Ele vai chorar, sofrer e perdoar filhos que o traíram. Primeiro Abner é um filho de Davi que vai também pecar e vai cometer um pecado terrível. Ele vai possuir a sua própria irmã Tamar. E um outro irmão chamado Absalão vai se vingar e vai matar a Abner. E Davi vai perdoar tanto um quanto o outro. Ele vai chorar, ele vai lamentar a morte dos seus filhos. Porque Davi é um exemplo de pai. Apesar dos seus defeitos, apesar das suas limitações, apesar do seu grande pecado, ele ama os seus filhos. Ele perdoa os seus filhos. Ele é um pai pronto a perdoar. Ele é um exemplo de pai. Hoje nós vemos quantos pais brigados com os seus filhos, que não perdoam o que seus filhos fizeram, não conversam com os seus filhos, não se relacionam com os seus filhos, porque dizem que não há como perdoar. E nós vemos Davi, um rei, um homem exaltado, porém que não mede esforço para jogar o seu orgulho no chão e perdoar os seus filhos e sofrer pelos seus filhos. Veja aí, abra sua Bíblia em 2 Samuel capítulo 13. 2 Samuel capítulo 13, verso 36 primeiramente. Bom, Aminon, ele tinha, filho de Davi, né? Ele tinha possuído Tamar, que também era uma filha, né? E diz aqui o texto que Aminon, ele vai morrer. Olha lá, 2 Samuel 13, verso 36. Verso 36, lá no finalzinho. Então, Absalão já havia matado Aminon, havia feito justiça, né, segundo ele. E vem então agora os servos de Davi trazer a notícia para ele. E veja a sua atitude diante da morte de um dos seus filhos. Verso 36. Mal acabara de falar, chegavam os filhos do rei e levantando a voz choraram. Também o rei e todos os seus servos choraram, o que, irmãos? Amargamente. Porque perderam um filho. Um filho infiel, um filho que dava problema, um filho que provavelmente o traiu. Mas ainda assim, Davi chorou por esse filho. Sabe por quê, irmãos? Porque Davi amava os seus filhos. Davi amava os seus filhos, com os defeitos que eles tinham. Davi os amava. E isso vai acontecer também com Absalão. Absalão, além de matar Aminon a contragosto do seu pai, ele agora vai se autoproclamar rei. Na verdade, ele vai conquistar algumas pessoas que vão declarar ele como rei. Ele vai tentar usurpar o trono de Davi.
E Absalão também vai ser morto, vai ser assassinado. Veja lá agora em 2 Samuel 14, 33 primeiro. 2 Samuel 14, 33. Então Joabe foi ao rei e lhe disse, chamou o rei a Absalão, e este se lhe apresentou e inclinou sobre o rosto em terra diante do rei. O rei beijou Absalão. Na primeira tentativa, quando Absalão matou, né, assassinou o seu irmão Aminon, o rei o perdoou, chamou ele, permitiu que ele adentrasse a sua presença e chorou com ele e o perdoou. O rei beijou aquele filho que havia assassinado um outro filho dele. Olha só que coisa. Será que nós teríamos essa capacidade? Será que teríamos essa capacidade? Mas Davi ele teve condição de perdoar um filho que assassinou um outro filho. Chorou por aquele filho que morreu. E agora está perdoando, chorando por esse filho que se converte. Né? Como nós temos lá a parábola do filho pródigo no Novo Testamento, onde o pai perdoa aquele filho que gastou toda a sua fortuna no mundo, não é? E se alegra com ele. Nós vemos a figura aqui de Davi também, né? De certa forma feliz porque o seu filho está voltando, o seu filho está pedindo perdão pelo ato que fez, a loucura que fez. Mas Absalão, infelizmente, não vai saber usar esse perdão, ele vai tramar contra Davi. E nós vemos no capítulo 18, já Absalão tendo traído ao seu pai, ele vai ser morto. Ele vai ser assassinado por um dos generais de Davi, que chama-se Joabe. Vai matar o traidor do trono, o traidor do reino, portanto. E vão trazer agora a notícia a Davi de que esse seu filho também é morto, o inimigo do reino é morto. E vejamos só a atitude de Davi. 2 Samuel 18, 32 ao 33. Diz assim: então disse o rei ao etíope, que era o mensageiro das boas novas, na verdade, más novas, né? Vai bem o jovem Absalão, respondeu o etíope. Sejam como aquele os inimigos do rei, meu senhor, e todos os que se levantam contra ti para o mal. Então o rei, profundamente comovido, subiu à sala que estava por cima da porta e chorou. E andando dizia, meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho. Nós vemos aqui, quase que sentimos a dor de um pai que perde o seu filho. Quantos de nós, infelizmente, já não testemunhamos a morte dos filhos ao invés dos pais? Porque o natural é que os nossos filhos nos sepultem. Mas nós sabemos que nem sempre isso acontece. Nós vemos por muitas vezes pais e mães, pessoas mais velhas sepultando jovens ainda, por conta de uma doença, por conta de alguma coisa que aconteceu errado, enfim. E nós vemos então a profunda tristeza que os pais se entregam de ver os seus filhos mortos. E nós conseguimos enxergar essa dor aqui também de Davi. Não obstante ter sido um filho problemático, Absalão. Ser um filho que matou um outro filho sem a ordem do pai, que era rei, que tentou usurpar o trono do pai, que fez de tudo para prejudicar o pai, e ainda assim esse pai o ama. Então, irmãos, Davi é um exemplo de pai. É um exemplo de pai. Nós vemos muitos pais, pai, mãe e parentes
se odiando no mundo em que nós vivemos por muito menos. Irmão que não conversa com o irmão por causa de alguma desavença na família. Às vezes uma palavra não chegou a dar prejuízo, não teve nada disso que aconteceu com Davi. Mas por conta de algo mal falado, mal interpretado, mal ouvido, nós vemos pessoas brigando, não se conversando entre si. Filhos que não respeitam pai, pais que não respeitam os seus filhos, não querem ver mais nem pintado de ouro, como diz a expressão por aí afora. Mas nós vemos Davi, um homem com um coração tremendo, um homem com um coração grande, disposto a amar os seus filhos, disposto a chorar por eles, disposto a lamentar, a ponto de dizer para Deus, antes tivesse sido eu do que ele. Irmãos, nós estamos precisando desse amor em nossa geração. Estamos precisando que os pais amem os seus filhos como Davi amou os seus filhos. Terceiro ponto. O que um pai pecador pode deixar de bom para os seus filhos? Nós vemos que Davi sofreu, primeiro ponto, Davi sofreu e chorou, intercedeu por seu filho que adoeceu. Segundo ponto, Davi sofreu e chorou pela morte dos seus filhos que o traíram, Abner e Absalão. E agora o terceiro ponto, nós temos 4 esta noite. Davi ajuda Salomão nos preparativos da casa do Senhor por causa da sua inexperiência. Muitas vezes também nós temos visto, pais exigentes no mundo em que nós vivemos, pais que são extremamente brutos com os seus filhos, porque o filho não corresponde àquilo que o pai deseja para ele. Quem sabe a nível de inteligência, quem sabe até a nível espiritual da igreja. Então, pais brutos, pais que maltratam os filhos, não é? Pais que falam palavras pesadas para os filhos, por conta que o filho não corresponde ao ideal que o pai tem dele, que o pai espera dele. Ou filha. E muitas vezes nós vemos essa brutalidade no meio das famílias. Mas nós vemos que Davi é um homem que intercedeu por seu filho Salomão, porque ele era um menino inexperiente. Ele soube entender o seu filho, ele sabia que seu filho iria passar por problemas na vida, que não estava ainda preparado para passar por esses problemas. E em vez de criticar, então, em vez de ser bruto, em vez de forçar o garoto a tal coisa, ele clama a Deus e ele avisa a congregação, o seu povo, de que, olha, o meu filho que vai herdar o trono, ele é inexperiente. Que coisa magnífica, irmãos. Que coisa maravilhosa nós prepararmos o caminho para os nossos filhos, para facilitar a vida dos nossos filhos. Esse foi Davi. Davi deixou esse exemplo em relação a Salomão. Salomão ia herdar o trono, Davi estava prestes a morrer e ainda Salomão não estava preparado. Então vejamos a oração que Davi faz e o aviso que ele dá à congregação. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 29. 1 Crônicas, capítulo 29, verso 1 e verso 2. Verso 1 e verso 2. 1 Crônicas 29, verso 1 e verso 2. Davi vai interceder pelo seu filho inexperiente Salomão. Disse assim: disse mais o rei Davi a toda a congregação: Salomão, meu filho, o único a quem Deus escolheu, é ainda o que, irmãos? Moço e inexperiente. E esta obra é grande, porque o palácio não é para homens, mas para o Senhor. Eu, pois, com todas as minhas forças, já preparei para a casa de meu Deus ouro para as obras de ouro, prata para as de prata, bronze para as de bronze, ferro para as de ferro, e madeira para as de madeira, pedras de ônix, pedras de engaste, pedras de várias cores, de mosaicos e de toda sorte de pedras preciosas, e mármore, tudo em abundância. Irmão, vocês conseguem enxergar aí o amor de um pai
que vai passar o legado para um filho, mas que esse filho ainda não está pronto. Mas ele não o critica por isso, ele não o recrimina. Como muitas vezes nós vemos no nosso dia a dia os pais fazendo com seus filhos. Mas ele prepara. Ele facilita o curso do seu filho. Ele deixa as plantas do templo tudo pronta. Ele deixa os preparativos, ele vai além daquilo que ele precisaria fazer como rei. Porque Deus havia dito, olha, você não vai edificar a casa. Por conta de você tem sangue nas mãos, isso vai acontecer com seu filho. E ele poderia simplesmente dizer, já que eu não vou, então eu vou curtir o meu resto de vida. Eu vou para a casa de verão, vou para o palácio de verão, para o palácio de inverno, seja o que for. Davi tinha muita condição de gozar os seus últimos dias de vida muito bem, e deve ter feito. Mas ainda assim, irmãos, ele se preocupa com o seu filho inexperiente. E ele avisa toda a congregação, meu filho é moço. Em outras palavras, Davi está falando, tenham paciência com ele. Tenham paciência com ele. Eu já estou preparando. O que eu posso fazer, eu já estou fazendo para facilitar a sua vida. Que pai maravilhoso. O pai que prepara o filho para uma vida difícil. O pai que tenta facilitar a vida do filho e não dificultar. Infelizmente, alguns pais têm pensado assim, não, quanto mais difícil, melhor. Foi difícil para mim, tem que ser difícil para ele, porque eu aprendi, porque isso, porque aquilo. Ora, é verdade que nós passamos talvez um momento mais difícil que os nossos filhos, mas se podemos dar algo de bom para os nossos filhos, por que não dar? Por que querer que eles sofram como nós sofremos? Se não é preciso sofrer para isso. Então fica, irmãos, a questão, o questionamento, de nós sermos também pais bondosos, amorosos, e pais que intercedem, não é? E levam em conta a inexperiência, a mocidade dos nossos filhos, e não exige que eles sejam aquilo que nós queremos que eles sejam. Se, com a graça de Deus, eles vão chegar lá, eles vão ser, né? Vão errar para isso. Mas também Deus vai dar a graça deles acertarem, assim como nós erramos e também acertamos com o tempo por causa da experiência e da graça de Deus sobre nós. Amém? Vamos ao último ponto então. Davi intercedeu a Deus pela fé do seu filho Salomão e o ajudou. Isso é maravilhoso. Talvez esse seja, nos nossos dias, o maior legado que podemos deixar para os nossos filhos. A fé no Deus que nós cremos. A intercessão para que Deus abençoe os nossos filhos. Você ora pelo seu filho. Hoje é dia dos pais. Eu sei que muitos pais receberam orações hoje. Deus recebeu muito louvor. Muito não, porque para Deus nunca é demais, né? Mas Deus recebeu bastante louvor hoje. Deus recebeu louvor de todo o mundo, assim vamos dizer, por conta dos pais. Mas você já pensou nisso? De você ter uma vida de intercessão pelo seu filho? De você colocar ele, você coloca ele diante do altar de Deus, a vida dele, o que ele tem para fazer, as lutas que ele vai enfrentar, você faz isso. Como pai, como mãe, como tia, como tio, como avó, como alguém que você tem sob sua responsabilidade, você faz isso. Ainda que Deus não tenha te dado a graça de ser pai ou mãe, você faz isso pelos seus sobrinhos, você faz isso pelos jovens da igreja, você faz isso por um jovem que você conhece, às vezes é seu vizinho. Você coloca ele diante do altar. Então nós vemos isso em Davi, irmãos. Por isso que eu trouxe a figura de Davi, a paternidade de Davi hoje, nessa noite. Que nós louvamos a Deus, exaltamos a Deus e nos lembramos também do Dia dos Pais. Abra agora por último suas Bíblias em 1º livro de Crônicas.
capítulo 29. 1 Crônicas 29, versos 18 e 19. 1 Crônicas 29, 18 e 19. Davi estava próximo da sua morte. Ele vai orar a Deus. E nessa oração ele vai incluir a vida do seu filho. 1 Crônicas 29, verso 18 e 19. Dizem assim: Senhor Deus de nossos pais Abraão, Isaque e Israel, conserva para sempre no coração do teu povo estas disposições e pensamentos. Inclina-lhe o coração para contigo. Ele está orando pelo seu povo. Está orando por aqueles que lhe foram dados como servos. Mas veja o verso 19. Ele inclui o seu filho. Ele vai dizer: e a Salomão, meu filho, dá o que, irmãos? Coração íntegro para guardar os teus mandamentos, os teus testemunhos e os teus estatutos, fazendo tudo para edificar este palácio para o qual providenciei. Davi entendia que aquele que trabalha na obra do Senhor precisa ter um coração íntegro. Ele precisa amar a Deus, amar os mandamentos de Deus. Por isso ele intercede a Deus pelo seu filho. Olha o que Davi vai dizer. Dá coração íntegro para guardar os teus mandamentos, os teus testemunhos e os teus estatutos, que é a palavra de Deus. Ele está clamando pela fé do seu filho. Ele está clamando para que seu filho seja um homem justo, um homem íntegro, um homem de fé, um homem crente. Irmãos, nós temos que fazer isso pelos nossos filhos. Clamar a Deus pelos nossos filhos. Vai chegar um momento em que eles vão ser responsáveis pelas suas vidas. Mas desde pequeninos, nós precisamos colocar eles diante do altar de Deus. Nós precisamos ensiná-los e interceder por eles. Porque não basta somente ensinar, tem também que orar. Tem que buscar a Deus, clamar: Senhor, salva o meu filho. Senhor, não permita que meu filho se desvie. Senhor, que meu filho ame a sua palavra. Que meu filho ame a tua casa. Que ele se dedique. Você precisa colocar a vida do seu filho, da sua filha diante do altar de Deus. Davi fez isso com Salomão e é muito provável que ele fez isso com todos os outros filhos dele. Apesar dos pecados, apesar dos erros, nós amamos os nossos filhos. Nós amamos. Eles são herança do Senhor. É a herança do Senhor, são os nossos filhos. Então ame os seus filhos, interceda por eles, peça a Deus para que Deus coloque em seus corações o amor aos seus mandamentos, seus estatutos e a sua lei, como Davi fez. Apesar dos pecados como ser humano, Davi deixou um legado aos seus filhos. Além de um legado como pai, como vimos acima, podemos ainda encontrar na biografia de Davi outras características que ele deixou, que ele passou aos seus filhos como seu caráter, dignas de serem imitadas, tais como a sua humildade em reconhecer os seus erros, e por isso também demonstrou ter um coração sempre disposto a perdoar e pedir perdão por suas falhas. Davi sempre transmitiu isso, apesar do pecado, é verdade, apesar do pecado de Betseba, de Urias, apesar de tantos outros pecados que Davi fez, mas era um homem amoroso, um homem que era fácil em perdoar, um homem que era fácil em se humilhar perante Deus. É interessante, nós olhamos para a vida de Davi e todas as vezes assim que a Bíblia relata sobre erros de Davi, nós vemos que Deus manda repreensão, porque a palavra de Deus fala que Deus corrige ao filho que ama. E com Davi não foi diferente. Deus mandou a correção, algumas vezes através do profeta Natã.
outras vezes através de outros profetas, de outras situações, mas todas as vezes nós vemos Davi confessando o seu pecado e se arrependendo. Lá em 2 Samuel capítulo 12, verso 13, quando ele levanta o censo, sem a permissão de Deus, e Deus então manda que o profeta diga a ele que ele pecou, ele diz assim, eu pequei, e ele se humilha perante Deus. Lá também em 1 Crônicas 21, 8, quando Natan também diz que ele é aquele que roubou a ovelhinha, falando sobre o pecado de Betseba, se referindo ao pecado que ele cometeu com Betseba e matou Urias, ele também reconhece, eu pequei. E ele se humilha perante Deus. Diga-se aí o Salmo 32, Salmo 51, que ele escreve ali, ele se derrama ao Senhor, mostrando que se arrependeu verdadeiramente, que a sua vida é uma vida de arrependimento. Portanto, irmãos, Davi jamais deixou de se arrepender dos seus pecados. Cometeu erros? Cometeu. Mas isso nos mostra que nós devemos amar as pessoas não por conta, ou deixar de amar as pessoas não por conta dos seus erros, mas por conta do seu arrependimento, da sua atitude de humildade, de reconhecer os seus erros. Então é isso que Deus fala ao nosso coração. Deixemos de olhar tanto para as coisas negativas, e nós a temos, é verdade. Se os nossos filhos for nos avaliar segundo o que fazemos de errado, certamente nenhum de nós passaria pelo crivo da retidão, o crivo da perfeição, nenhum de nós. Mas assim como Deus não leva em conta o nosso pecado, não levou o nosso pecado em conta em Jesus Cristo, nós também devemos fazer assim com o nosso próximo e com os nossos filhos, e os filhos conosco, que somos pais e mães. Nós devemos ter esta atitude sempre de amor, de perdão, de humildade, de proteção dos nossos filhos, de cuidado, de sofrimento quando eles sofrem, de orientação quando eles necessitam de orientação, de compreensão quando precisam ser compreendidos. Que assim seja, irmãos. Que achemos esse exemplo na palavra de Deus. Afinal de contas, lá em 2 Coríntios capítulo 12, verso 14, diz assim: não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Interessante. Não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. No final do versículo aí, 2 Coríntios 12, 14. Eu não sei o legado que você pretende deixar ao seu filho ou à sua filha. Talvez você esteja pensando em deixar os seus bens, propriedades, dinheiro, estudo, quem sabe? Porém, irmãos, eu o convido a refletir na possibilidade de deixar saudade. Saudade. Saudade nós temos de pessoas que amamos, não é verdade? Sim, deixar saudades de como você agia diante do pecado, de como você agia diante das dificuldades, das provocações, diante da falha do seu filho, diante da morte de quem ama. Deixa a saudade. Deixe o seu caráter, deixe sua dignidade impressa nos seus filhos como marca sua em seus filhos. Deixe a sua humanidade, apesar dos seus defeitos. Afinal, nós somos feitos à imagem e à semelhança daquele que nos criou e nos adotou, que é o nosso Pai, o nosso Deus.
através do amor e do perdão em Jesus Cristo, ou pelo sacrifício de Cristo, deixemos a eles todas essas coisas, porque Deus é amor e Deus também é o nosso Pai. Amém? Louvado e engrandecido seja o Senhor, que apesar de pobres e falhos pecadores que somos, Ele nos amou como um pai que ama e corrige o seu filho. Nós, assim, encerramos a nossa prédica desta noite, suplicando a Deus que Deus nos faça um pai assim como Davi. E por extensão, Davi, teve a honra de ter Cristo como o seu sucessor no seu trono, filho de Davi. Que deixemos também um legado, mesmo como pessoas pecadoras, aos nossos filhos, um bom legado, aquele legado que Deus nos ensinou na sua palavra. Cantemos ao hino agora para encerrar, o hino de número 62, hino de gratidão a Deus, pelos nossos pais e por tudo que Deus tem nos dado, a sua graça infinda que nos alcança como pecadores que somos. Hino de número 62, hino de gratidão ao nosso Deus. Eu convido os irmãos ao som do playback, onde quer que você esteja aí, se levante e cante esse hino ao Senhor. Hino 62, hino de gratidão. Vamos cantar a Deus. Graças te dou por tudo que me deste, primeira salvação em meu Jesus. Graças te dou por tudo que fizeste, por esse pecador salvo na cruz. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço a bênção do trabalho e do meu lar que alegra o meu viver. A correção paterna quando falho, provando teu amor pelo meu ser. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço o pão de cada dia, a água que alivia a sede dura, e o sol que aquece a pobre gente fria. São bênçãos que enche a terra de fartura. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço, ó Pai, os meus amigos e os inimigos também te agradeço.
Sou grato por vitórias em perigos e outras bênçãos que eu não mereço. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Amém. Amém, irmãos? Oremos a Deus nesse instante. Após a oração, recebei a bênção do Senhor. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, mais uma vez nos achegamos a Ti. Te agradecemos, ó Deus, pela Tua palavra que é viva e eficaz e constrange a nossa alma a vivermos a semelhança do nosso Deus. E o nosso Deus nos amou, nos perdoou, ó Deus, se humilhou em forma de ser humano, descendo da sua glória e se tornando como um de nós, para dar a vida e nos salvar. Ó Deus, ajuda-nos a ser a semelhança de Cristo, em amor, em atitude de perdão, de humildade para com o nosso próximo e principalmente em relação aos nossos filhos. Ajuda-nos a ser bons pais, boas mães, bons tutores, Senhor, seja como for que o Senhor nos tenha ordenado. Ó Deus, abençoa todos os pais nesta noite. Dispensa uma bênção especial sobre a vida. Alegra os seus corações, Senhor, apesar das dificuldades, que eles possam se alegrar no Senhor e se esforçarem para serem um exemplo, ó Deus de Pai, na presença de Deus, a semelhança, ó Deus, do Senhor e do modelo que o Senhor deixou em Davi para os seus filhos. Ó Deus, abençoa a nossa igreja, vem de encontro a todas as dificuldades, esteja nos preparando, Senhor, para retornar aos trabalhos dia 6. Ó Deus, fica com cada irmão, com cada irmã, com cada lar, ó Deus, preparando já os corações, livrando de todo mal, do mal que nos rodeia, que cerca o nosso mundo, que o Senhor nos dê, ó Deus, a cura sempre e a proteção que necessitamos para continuar a Te buscar e a servir o Senhor. Muito obrigado por tudo, dá-nos uma semana na Tua presença. Abençoa, Senhor, a Tua igreja, cura os enfermos, ó Deus, abre a porta de emprego para os desempregados. Senhor, anima ao desanimado, ó Deus, e cuida da Tua família, para que todos na Tua casa, todos que são Teus, possam Te louvar, ó Deus, pela bênção da família, em nome de Jesus. Muito obrigado por tudo, oramos assim agradecidos, confiantes, mas também com perdão, pedindo perdão pelos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Recebei a bênção, irmãos. Queridos irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor insondável de Deus nosso Pai, as consolações e a comunhão do Santo Espírito repousem sobre nós, povo de Deus que estamos aqui, e sobre todos os nossos irmãos, espalhados sobre toda a face da terra, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém, Senhor. Amém. Eu vou pôr aqui. Não? Sem palavras ouço sua voz quando abro os meus olhos por aqui. Posso
eterno ecoando aqui. Para quem